Tem um outro assunto muito importante. Após um encontro que durou cerca de 3 horas, Lula fez elogios a Donald Trump e disse ter saído muito satisfeito da reunião entre os dois. Segundo o petista, houve amor à primeira vista entre eles, descartando intervenção dos Estados Unidos na eleição presidencial neste ano, afirmando que a relação é sincera. Para falarmos mais sobre esse encontro entre Lula e Donald Trump, vamos conversar a partir de agora com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e também da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, muito boa noite a todos. Perfeito. Professor, eu queria pedir uma reflexão inicial a respeito desse encontro de Lula e Donald Trump. Lula concedeu uma entrevista depois aos jornalistas, destacando as discussões e as tratativas em relação às terras raras, também a questão comercial entre os dois países, os aspectos tarifários, mas ele também deu um destaque especial para a fotografia tirada entre os dois, né? Disse, inclusive, que no momento da foto ele sugeriu para Donald Trump que desse um sorriso. Parece que essa foto é muito importante para o presidente brasileiro, né? Exato, porque o Lula é importante lembrarmos que ele vem de uma série de reveses internos que complicaram a sua postura como candidato à reeleição. Então, o presidente, goste ou não dele, tenhamos aí adesão a ideias de esquerda ou não, é uma questão de estratégia eleitoral. Essa reunião veio muito a calhar, porque o Lula precisava de uma notícia positiva. E nada melhor do que se demonstrar competente em diplomacia, porque é um tema que pode atrair eleitores centristas. Então, uma foto de Luiz Inácio Lula da Silva, um presidente de esquerda, centro-esquerda, ao lado de Donald Trump, um presidente de direita, classificado por muitos como até de extrema direita, é fundamental para Lula demonstrar o que é capacidade de diálogo, que é algo que seduz aquele eleitor que vai definir a eleição. Então, não importa tanto, neste momento, analisarmos, me parece, a substância de eventuais acordos, mas os efeitos narrativos. E Lula tem aí, finalmente, uma boa notícia a mostrar para os seus eleitores e potenciais eleitores de centro que poderiam aí abandonar, e ainda podem, importante dizer, nada está definido a sua candidatura, mas Lula tem aí, pelo menos neste momento, uma boa notícia para aquele eleitor que, mais equilibrado, rejeita hoje a direita, ou não está seguro do seu voto à direita, para demonstrar que, no plano diplomático, ele tem algo a apresentar. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo com a gente aqui na programação da Jovem Pan, analisando esse encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano. Eu vou receber agora a rede de rádios. Seja bem-vindo, você que acompanha a programação da Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Nós estamos debatendo e analisando a agenda internacional do presidente brasileiro, que fez uma reunião de 3 horas com Donald Trump. Professor, peço licença, vou colocar os nossos comentaristas para participarem dessa conversa. Eu passo a palavra para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila. Professor, muito bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. O senhor acabou de dizer que Lula tem algo a mostrar depois dessa visita com Donald Trump. O que ele vai mostrar concretamente? Porque o que nós sabemos é que houve uma discussão sobre terras raras, sobre crime, mas continua aquela platitude toda, não tem nada de concreto, não foi assinado um acordo, tal assim. Além da fotografia, o que tem de concreto, o que o senhor acha que tem de concreto nesta viagem diplomática que Lula pode trazer ao Brasil e dizer aos brasileiros que foi uma grande conquista com os Estados Unidos? É uma excelente pergunta, Dávila, porque de fato hoje nós não temos nada de concreto, né? O que eu estava analisando, importante aqui ressaltar, é a narrativa, né? Mas vamos lá, o que nós podemos ter de concreto depois dessa reunião? Aí algumas indicações. O próprio Trump falou que o Lula é muito dinâmico, enfim. É interessante, né, pensar que o Trump, ele não faz, ao meu ver, pelo menos elogios à toa, o que é um indício de que pelo menos há o início de conversas em temas sensíveis para ambas as nações. A seção 301, que eu acho que é o mais crucial de imediato, porque o Brasil é investigado por aquilo que na argumentação americana é uma série de más práticas comerciais.
né? Então, questões aí do sistema de pagamentos, tarifas elevadas, a questão do etanol, que é importante dizer, pode interessar muito ao Trump, porque ele está perdendo popularidade, inclusive em bases republicanas. Nós temos também a questão do crime organizado, né? E aí é o ponto mais sensível, porque envolve a visão totalmente oposta, né? Lula resiste à classificação das facções como narcoterroristas, Trump parece insistir nessa questão, e claro, aquilo que no longo prazo acho que é o mais importante, que é a questão das terras raras, e o que nós temos aí por hora, Dávila, infelizmente, nada de substantivo, e isso é uma má notícia para Lula, porque até a campanha, se não houver nada substantivo de a ser apresentado, nessas questões que eu elenquei, toda essa narrativa de hoje, né, que é hoje benéfica para o presidente, pode cair por terra, porque o eleitor mais ponderado, centrista, talvez ele veja, olha, não correu nada desde então, Lula fica aí nesse blá, 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 então eu vou tentar jogar as minhas fichas em outro candidato. Então, Lula tem que apresentar algo aí depois desses 30 dias, pelo menos numa dessas 3 grandes áreas, para manter essa narrativa sustentável. E para além das narrativas, gostaria aqui de ressaltar, pensando não em política de governo, mas em política de Estado, né? Um bom relacionamento com os Estados Unidos é fundamental para o Brasil, que obviamente não quer dizer subserviência aos interesses americanos, mas algo na linha de fazer aí algum acordo nos terras raras com industrialização, com compartilhamento de tecnologia, a seção 301, tentar evitar que o Brasil seja vítima novamente aí de um tarifaço, são pontos cruciais, para além, claro, da questão do combate ao crime organizado, que é necessário ter alguma forma de cooperação com os Estados Unidos, são todos esses pontos cruciais, independentemente de quem ocupe a cadeira no Palácio do Planalto. Quem também vai fazer perguntas é o Bruno Musa. Você, Musa. Professor, muito boa noite. Prazer falar contigo. Cursei tanto RI como Economia na faculdade, na FAAP, lá nos anos 2000, então prazer. Eu vou na linha até do que o Dávila colocou aqui. Eu acho que o mundo atual está um pouco cansado desses discursos protocolares. Eu não vi absolutamente nada que Lula possa voltar de concreto. Nos demos bem? Um sorriso? Não tire os vistos dos jogadores? Aquele papo cansado, antigo, retrógrado, de fato, concreto, real. Absolutamente não vi nada. E uma coisa me chamou muita atenção. Se quer uma conferência de imprensa conjunta, como costuma ser feito quando recebe alguém, um chefe de Estado? Que me parece que sequer temos isso. Mas eu continuo achando que é melhor do que saírem brigando de lá, mesmo que seja uma mensagem protocolar. As pessoas ainda acreditam nesses discursos tão óbvios e protocolares como parece que foi dado na entrevista de Lula? É uma excelente pergunta também, porque nós podemos aqui pensar que o eleitor ele é hoje mais exigente. Então, como eu estava falando antes em resposta ao Dávila, né, essa questão do eleitor centrista, que é o eleitor que vai decidir a eleição, e um eleitor centrista mais bem informado, né, nas grandes cidades, talvez acompanhe a política externa com mais afinco. Hoje, esse eleitor pode estar um pouco mais satisfeito com Lula, mas só vai manter ali uma eventual tendência a manter o atual governo se, como eu falei, apresentar algo de concreto. E hoje, o que nós temos de concreto? Infelizmente, nada, porque nós teremos aí reuniões ao longo dos próximos dias, o próprio Trump ressaltou isso, mas independentemente de questões ideológicas, preferências, algo me chamou a atenção nessa reunião, que é o fato de termos o quê? Termos uma reunião longa, né? Uma reunião aí que teria durado, segundo os relatos da imprensa, cerca de 3 horas, né? De fato, a questão ali protocolar da entrevista chamou atenção. Acho que não é algo positivo, né? Importante aqui dizer, acho que o contato ali com a imprensa, com os dois presidentes em confronto, revelaria muito mais do que nós sabemos, né? Aí via postagem de rede social de um lado, de outro, o Lula dando ali uma entrevista coletiva depois na Embaixada Brasileira, mas um sinal, acho que positivo, né, um sinal de fumaça branca, vamos assim dizer, né, de que houve aí algo relativamente produtivo, é sem dúvida a duração da reunião. Mas, de fato, substantivo para os nossos interesses nacionais, acima de questões partidárias, nós só teremos se houver, de fato, um desdobramento aí nos próximos 30 dias por parte de ambos os lados, do lado americano, do lado brasileiro, que agora tem que sentar para negociar, detalhar aquilo que teria sido acordado entre os presidentes.